Na aula de hoje, como eu prometi, no final do bloco da última aula, nós vamos abordar as principais regras relativas à teoria geral dos contratos. Ou seja, nós falaremos das principais regras existentes entre os artigos 423 e 480 do Código Civil. Essas regrinhas que parecem bobas, mas tem muita coisa interessante aqui e nós sabemos, os examinadores de concurso adoram, simplesmente amam cobrar as regrinhas que estão entre os artigos 423 e 480, antes de adentrarmos nos contratos em espécie. Bruno, você vai trabalhar contratos em espécie com a gente? Sim! Então nós tivemos 3 aulas profundas de princípios e de introdução aos contratos. A nossa aula de hoje, a 4ª aula de contratos, ela é uma aula que nós vamos trabalhar as regras da teoria geral dos contratos, e na aula que vem eu já começo com os contratos em espécie. Teremos quase 9, 10 horas para contratos em espécie. Vai dar para ver muita coisa, eu prometo para vocês. Mas coloca na tela, vamos lá. Principais regras da teoria geral dos contratos. Teoria geral dos contratos, que você já sabe, já está craque nessa disciplina, está lá no 421 a 480. 421 e 421A e 422, já estudados na aula ou nas aulas anteriores. Vamos ver hoje 423 a 480. O que nós vamos ver hoje? Contrato de adesão, vamos trabalhar um pouquinho essa forma contemporânea de contratação. Vamos falar de pacto sucessório, também chamado de pacto Corvina. Vamos falar da formação e também da extinção, o começo e o fim dos contratos, como é que eles começam, como é que eles acabam. Vamos falar de vício redibitório, vamos falar de evicção e, uma que eu não coloquei aqui também, vamos falar da estipulação em favor de terceiro, que é um tema também que, vez por outra, tem caído em concurso. Então, estes serão os 6 temas para a aula de hoje. Para quem não anotou, contrato de adesão, pacto sucessório, formação e extinção dos contratos, vício redibitório, evicção e estipulação em favor de terceiro. É muita coisa para a aula de hoje, sua mão vai doer de tanto anotar ou de tanto digitar, porque eu sei que você é um aluno disciplinado e está, com toda certeza, montando o seu caderninho, que é o que vai lhe salvar na véspera do seu concurso, beleza? Bom, eu vou começar o nosso bate-papo falando sobre contrato de adesão. Então, coloca na tela e vamos lá. Contrato de adesão. Vamos começar por um conceito. Primeira coisa, contrato de adesão nada mais é do que uma forma contemporânea de contratação. Contrato de adesão não é um contrato propriamente dito. É, na verdade, uma forma, um jeito moderno, contemporâneo, da gente contratar. Onde, numa sociedade de massas, uma sociedade urbana, onde a maior parte das relações são relações impessoais. Eu contrato pelo objeto, na maior parte dos casos.
Raramente hoje nós contratamos em virtude da pessoa que está do outro lado daquela contratação. Então vamos pensar, você solicitou um transporte por aplicativo, Uber 99, qualquer um desses aí. Pessoal, você contrata o transporte, o objeto. Você não está nem aí se vai vir o motorista A, B ou a motorista C. Não está nem aí. Você quer o quê? Se deslocar de um ponto a outro. Você vai num restaurante que você gosta, não porque você conhece o dono. Você vai lá porque você gosta da comida, porque você aprova a qualidade, porque o preço cabe no seu orçamento. É verdade, Bruno. Você vai num supermercado pelo objeto que ele vai te entregar. Você contrata a internet na sua casa pelo fato do serviço ser bom ou ruim, pelo preço que cobra. Então, na maior parte dos casos, a gente precisa tirar essa faceta romântica dos contratos. A gente contrata pelo que o outro pode nos entregar, em termos de produtos ou de serviços. Raras são as vezes que nós contratamos em virtude da pessoa que está do outro lado. O nosso foco numa sociedade de massas, numa sociedade urbana, numa sociedade que tende à impessoalidade das relações jurídicas, é o objeto da contratação e não o sujeito com quem eu contrato. Dentro dessa dinâmica contemporânea, surge esta forma contemporânea, então, de contratação, que é a contratação por adesão. Ou seja, eu vou a um fornecedor que normalmente eu mal conheço, e ele está apto a me entregar um produto ou um serviço. Eu contratarei aquele produto ou serviço para atender a uma necessidade minha, para atender a um interesse pessoal totalmente meu. Então, a contratação por adesão, que romanticamente é vista como um absurdo, como uma coisa do Satanás, como uma coisa que vai me ferrar, como uma coisa que vai aumentar minha vulnerabilidade, na verdade, é uma tremenda salvação. Vamos imaginar aqui o Supremo, que é um contrato que você tem em vigor e um contrato que você celebrou por adesão. A maioria celebrou o contrato com o Supremo, um contrato eletrônico de prestação de serviços educacionais e simplesmente aderiu àquele contrato. Imaginem vocês se nós não tivéssemos a contratação por adesão. Imagina que loucura seria você marcando um horário para atendimento online ou presencial para discutir os termos da sua contratação com o nosso CEO, Frederico Neder. Ô Fredão, tudo bem? Eu estou aqui no Supremo, adoro o Supremo, já fiz vários cursos aqui. Eu estou aqui para contratar carreiras jurídicas. Ah, tudo bem, o Fred responde. O que você quer? Ah, eu quero eleger o professor A, o professor B, o professor C. Eu quero que a aula seja transmitida ao vivo, 1h, porque eu sou notívago, eu tenho insônia. Então eu quero aulas ao vivo a 1h, tá? Ah, e a minha multa eu quero negociar aqui que ela seja de tal valor. Ah, o meu parcelamento vai ser de 48 meses. Ô, gente, o Supremo simplesmente não funcionaria. Nós temos milhares de alunos. Imagina se cada um deles tivesse que sentar com o nosso diretor e discutir as cláusulas do contrato. Estaria inviabilizada a prestação de serviços. E aí você pode ampliar esse espectro. Imagina se isso acontecesse no seu plano de saúde, na sua operadora de telefone celular, na sua operadora de TV a cabo, de internet,
de energia elétrica, de saneamento básico, né, de água e esgoto, seria uma loucura, seria um caos. Então a contratação por adesão não é coisa do demônio, ela é coisa do Senhor Salvador, porque ela permite uma fluidez do tráfego contratual, ela permite com maior facilidade o ir e vir de quê? De bens e serviços. Então a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é uma reconfiguração desse cenário da contratação por adesão. Ela é algo salutar, ela é algo essencial numa sociedade como a sociedade em que vivemos hoje. Segundo ponto, ok, entendido esta parte do que é a contratação por adesão na verdade. Segundo ponto dentro desse conceito, as características que esse contrato vai ter e que podem sim ser colocadas como integrantes do conceito de contrato de adesão. Primeira característica, gente, a primeira característica é a estipulação de maneira unilateral das cláusulas daquele contrato. Então, a primeira característica é a estipulação unilateral das cláusulas. Então, se você veio contratar com o Supremo, o contrato já estava lá, ele já estava pré-produzido, ele já estava pronto. Coube a você simplesmente dizer sim ou não, porque a parte fornecedora desse serviço, no nosso caso, já pré-estipulou unilateralmente essas cláusulas, que são cláusulas chamadas pela doutrina de cláusulas uniformes. Como assim? Cláusulas idênticas, independentemente de quem esteja na condição de aderente. Então, de um lado, vejam as partes, eu tenho o estipulante, no contrato que você celebrou com o Supremo, enquanto pessoa jurídica, enquanto sociedade empresária, é o estipulante e você é o aderente. E as cláusulas são uniformes, são idênticas. Então pode vir o aluno A, B, C, D, E. As cláusulas são rigorosamente idênticas. As cláusulas são reputadas como cláusulas uniformes. E isso traz um terceiro ponto, que é uma redução em alguns casos e em outros até mesmo a eliminação da chamada fase das tratativas. Repito, então nós teremos uma redução ou mesmo uma eliminação daquela fase pré-contratual que nós aprendemos nas aulas passadas, chamada de fase das tratativas. Ou seja, você entrou em contato com um atendimento belíssimo do time de atendentes aqui do Supremo, e você perguntou sobre o início das aulas, quantas vezes você poderia assistir, qual era o termo final de acesso àquele conteúdo. Você fez várias perguntas, você fez várias indagações para saber se iria aderir ou não.
aderiu, acabou. Então a fase das tratativas, ou ela é muito reduzida, se eu pagar à vista tem um desconto, eu posso pagar com cartão na recorrência, eu posso pagar no boleto, eu posso escolher a modalidade presencial, que nesse momento é suspensa pela pandemia, ou online. Existe fase das tratativas, mas ela é o quê? Diminuta. Ela é o quê? Reduzida. Então, com esse cenário que nós temos aqui na tela, coloca aí para a galera de casa, fica fácil, né? Estabelecermos um conceito de contrato de adesão. Então, vamos lá. Contrato de adesão é uma forma contemporânea de contratação, típica da sociedade de massas, típica das sociedades de massas, através da qual haverá a estipulação unilateral das cláusulas do contrato, cláusulas estas que serão uniformes, idênticas para todo e qualquer aderente, trazendo assim uma redução ou até mesmo uma eliminação, trazendo então uma redução ou mesmo uma eliminação da fase das tratativas. Ok? Então este é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu queria trazer para vocês, coloca na tela. CDC versus CC, Código de Defesa do Consumidor versus Código Civil. Cuidado, porque, para muitos, o contrato de adesão seria um fenômeno exclusivo das relações consumeristas. E isto é um erro. Então anote no caderno. A contratação por adesão não é um fenômeno exclusivo das relações de consumo, das relações consumeristas. Negativo. É possível também que eu tenha contrato de adesão no âmbito de uma relação regida pelo Código Civil, ou seja, uma relação paritária. Repito, contrato de adesão não é uma forma de contratação exclusiva de relação consumerista. Não. Eu posso até dizer que ela é comum nas relações de consumo. Você vai no mercado, no posto de gasolina, nas relações com as diversas operadoras que você tem, em todos esses casos, nós temos contratações por adesão. Então, a contratação por adesão ela é muito, muito, muito comum nos contratos de consumo, mas não é exclusiva dos contratos de consumo. Eu posso ter uma relação paritária entre dois particulares, entre duas empresas, contrato empresarial, e nessas relações eu posso ter sim a contratação por adesão. Então, eu posso chegar para Monara, que está aqui me filmando hoje no lugar do Tobias, melhoras Tobias. Pessoal, a Monara que está me filmando aqui, Tobias está com dor de barriga, viu gente? Não é Covid não, fica tranquilo. Ô galera, porque a galera do Carreiras aqui, viu Monara, já conhece o Tobias é um personagem famoso das nossas aulas. A Monara que está aqui, ela pode chegar e falar assim, Bruno, eu tenho interesse em comprar seu carro. Beleza Monara, quer comprar meu carro? Ela, quero. Relação entre dois privados. Entre dois particulares. Eu não sou uma revendedora de carro, não sou uma loja de carro, não sou uma concessionária de carro, sou um particular vendendo meu carro para quem? Para outro particular, que é a Monara. Uma relação regida pelo Código Civil e não pelo CDC. Não há fornecedor de produto ou consumidor nos termos do artigo 2º e 3º do CDC, como vocês aprendem nas aulas de consumidor. Então, o que acontece? O Rafael Mendonça, meu amigo. Olha para cá. A Monara chega, Bruno, eu quero comprar seu carro. Beleza. Eu chego aqui para ela e falo assim, ô Monara, tá aqui, ó. Ela, o que é isso, Bruno? Contrato. Eu já redigi o contrato.
Ela, não, mas eu quero discutir. Eu falei, Monara, não tem discussão, meu carro é top de linha, meu carro é excelente, tem 200 compradores na fila. Se você quiser comprar, tá aqui, ó, Adira. Adira? Existe? Existe, tá? Adira ou não. Ah, mas eu queria mexer em algumas cláusulas. Monara, você não está entendendo? Aqui é contrato de adesão. A cláusula é uniforme, ela é igual. Eu não vou permitir negociação. Aqui é quer, não quer, tem quem quer. Que é uma frase clássica para a vida, inclusive, né? Quer. Anota aí, manda pro crush. Não quer, tem quem quer. Ou seja, tá aqui o contrato. Se você quiser, bem. Se você não quiser, amém. Eu não vou permitir alterações de cláusulas aqui previstas. Eu não vou permitir alterações de cláusulas que aqui estejam estipuladas. Acabou. Então eu tenho uma relação entre dois privados, entre dois particulares, uma relação pretensamente isonômica, em que eu estabeleço uma contratação por adesão. Ou em duas empresas. O Supremo contratou uma empresa para transmissão de videoaulas. A gente tem uma empresa muito boa contratada para a transmissão das nossas videoaulas. É graças ao serviço dela que você está nos assistindo nesse momento. E o Supremo chega lá e fala assim, oi, tudo bom? Eu quero aqui transmitir aulas através da sua plataforma e tal. Temos lá estúdios belíssimos, com qualidade de imagem, de áudio, e eu quero transmitir pela sua plataforma. Ela pode chegar e falar, beleza, toma aqui, Supremo, esse é o nosso contrato. O Supremo, peraí, eu não gostei disso aqui não. Ela, meu amigo, a gente trabalha só assim. Esse é o nosso jeito de trabalhar. Se você não gostou, procura uma concorrente nossa, procura outra empresa, porque aqui todo mundo em casa, fala alto. Quer, não quer, tem quem quer. Ou seja, aqui trabalhamos pela forma da adesão. Então eu tenho um contrato entre duas empresas, pretensamente igualitário, isonômico, uma isonomia tanto formal quanto material, substancial, em que a contratação se dá pela via da adesão. Então eu já desconfigurei mais uma coisa na sua cabeça. Contrato de adesão não é algo exclusivo do Código de Defesa do Consumidor. Ele pode também estar presente em contratos paritários, em contratos onde não há uma vulnerabilidade, em contratos entre particulares ou entre empresas. Ô Bruno, mas sabe por que eu sempre confundi? Diga lá. Porque no CDC, nós temos lá o artigo 54. E o artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, ele traz olha que lindo, conceito legal a respeito do que seja contrato de adesão. Então, quando eu pego o CDC, eu acho lá, está na tela, artigo 54. Olha lá, contratos de adesão. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente. Vamos dar um exemplo, né? Se você, ô Monara, contrata serviços da Copasa ou da CEMIG, que são prestadoras de serviços aqui em Minas Gerais, água e esgoto e eletricidade, porque nós estamos falando para o Brasil inteiro, e ninguém é obrigado, o resto do Brasil, a conhecer Copasa e CEMIG, que são prestadoras locais de serviços públicos essenciais. Você sabe, nós temos a Agência Nacional de Água, a ANA, nós temos a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Então, essas agências reguladoras, elas têm que, coloca na tela, aprovar as cláusulas desses contratos que vão reger a nosso serviço de água e esgoto, nosso serviço de energia elétrica. Ou aquelas cláusulas que foram unilateralmente estipuladas pelo fornecedor de produto ou serviço, sem, grifa o final, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo, sem que o consumidor possa discutir
ou modificar substancialmente o seu conteúdo. Perfeito? Então, nós temos aqui este conceito do 54. E a pergunta que se faz é: pode esse conceito legal de contrato de adesão, que está no 54 do CDC, e que sempre cai em prova esse conceito, hein, gente? Ele pode ser aplicado ao Código Civil? Sim ou não? Por que você está falando isso, Bruno? Porque, venham comigo, o Código Civil não traz um conceito sobre o que seria contrato de adesão. Anota no caderno. O Código do Consumidor traz esse conceito. O Código Civil não traz. Ele não conceitua contrato de adesão. Então, será que diante dessa ausência de conceito legal no Código Civil, será que eu posso pegar emprestado o conceito do CDC e aplicá-lo no Código Civil? Não. Isto não é possível. Vou repetir. Não é possível nós pegarmos emprestado o conceito de contrato de adesão do Código de Defesa do Consumidor, lá do artigo 54, e aplicarmos ao Código Civil. Por que não? Porque aquele conceito, ele serve para as relações de consumo. Tanto é que lá fala fornecedor, fala consumidor. E quando nós temos uma relação interprivada regida pelo Código Civil, uma relação entre iguais, uma relação entre particulares, uma relação entre empresas, eu não tenho que fornecedor de produto ou de serviço e nem tenho a figura principalmente do consumidor. Então eu não posso jamais pegar um conceito do Código do Consumidor e aplicá-lo por empréstimo a uma relação regida pelo Código Civil. Isto é impossível. Isto não é permitido. Ah, Bruno, então você está querendo dizer que o Código Civil não regulamentou contrato de adesão? Eu não disse isso. Disse sim. Não, não disse não. Eu disse que o Código Civil não traz um conceito. Mas o Código Civil, é bom deixar isso bem claro, ele trata sim, viu? Contrato de adesão em 2 artigos. Coloca na tela, por favor. Anote aí. O contrato de adesão, ele é regulado no Código Civil em 2 artigos. Quais? 423 e 424. Nestes 2 artigos, o Código Civil traz regras a respeito da contratação por adesão. Então, vamos ao primeiro artigo, que é o 423, que vai nos trazer uma regra de hermenêutica. Olha o que fala o 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Então, o 423 é um recado ao juiz. Ou seja, o juiz deve, ao interpretar um contrato de adesão, dar a interpretação que for mais favorável ao aderente. Quando eu vou no 54 do Código de Defesa do Consumidor, eu não tenho nos parágrafos do 54 nenhuma regra hermenêutica. Opa, então agora eu vou fazer um caminho reverso. Será que o 423, previsto no Código Civil, será que ele pode ser aplicado às relações de consumo? Resposta: sim.
já aprendemos em aulas anteriores. As regras previstas no Código de Defesa do Consumidor podem sim serem complementadas por outras regras previstas na legislação federal, em tratados internacionais, desde que esta aplicação complementar, ela venha a ampliar os direitos do consumidor. Então, aqui estamos diante do chamado diálogo de fontes, mas um diálogo de complementariedade. Diálogo de complementariedade, permitido por força do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor. Se o 423 do Código Civil, regra hermenêutica, amplia a tutela, amplia a proteção que se dá ao consumidor, sem problema algum, eu posso trazer o Código Civil em socorro à figura, à pessoa do consumidor, sem maiores problemas. O contrário é que eu não posso fazer. Eu não posso trazer uma regra protetiva ao consumidor e querer aplicá-la na relação civil, na relação entre iguais, porque senão aquela relação que era pretensamente isonômica, ela vai gerar o quê? Uma quebra, uma ruptura, um desequilíbrio ao elegermos alguém para ser protegido. Então, o 423 ficou bem claro. Já no que toca ao artigo, coloca na tela, 424, é importante ficarmos atentos. Por quê? Porque o 424, ele traz uma sanção aplicável a contratos de adesão. Qual é a sanção? Uma sanção forte, que nós aprendemos nas aulas de parte geral. A sanção de nulidade. O que o 424 está querendo nos dizer? Olha só, quando num contrato de adesão nós tivermos uma cláusula abusiva, quando no contrato de adesão nós tivermos uma cláusula abusiva, por que abusiva? Porque, peraí, se o Supremo pode, ou qualquer fornecedor pode, ou eu com a Monara no nosso contrato particular posso estipular unilateralmente as cláusulas, eu tenho um poder, o poder de estipular unilateralmente as cláusulas, mas esse poder, cuidado, ele pode acabar sendo exercido de maneira abusiva. Então vejam, eu posso acabar abusando do meu poder. Vou repetir, eu posso acabar abusando do meu poder de estipular unilateralmente as cláusulas de um contrato. E quando eu abuso desse meu poder de estipulação, o que eu vou ter é uma cláusula abusiva. E quando é que vai se configurar uma cláusula abusiva? O Código Civil foi muito preciso. Quando eu estipular no contrato que a Monara aderente, ela o quê? Ela abdica previamente, ela renuncia preliminarmente a um direito que ela teria como fruto daquela contratação. Então, por exemplo, Monara, eu estou vendendo meu carro para você. Se amanhã esse carro, depois de uma semana que eu te vendi, der pau no meio da rua, estragar, você pode falar, ô Bruno, você me vendeu o carro estragado, porra. Vício redibitório, tem um vício oculto aqui que eu não conhecia. O motor fundiu, vou ter que gastar 10 mil, Bruno, para arrumar esse motor. Para lá, você vai pagar esse conserto aqui. É justo ou não é? É justo. Agora, se eu coloco no contrato de adesão, o aderente renuncia ao direito de exigir a garantia dos vícios redibitórios ou da evicção. Eu estou fazendo com que o aderente renuncie a um direito que é da própria natureza daquele contrato. Então, estará a ocorrer
uma renúncia antecipada a direitos que são inerentes à natureza daquele contrato. E o Código Civil fez uma cláusula geral. Opa! Temos aqui a técnica legislativa das cláusulas gerais. Ou seja, o Código Civil, ele redigiu o 424 de modo a esse artigo representar uma grande cláusula geral, cabendo então ao juiz, como já aprendemos tantas vezes, verificar caso a caso se é ou não uma hipótese para a aplicação da sanção ali contida. Então o juiz terá, nos termos do 424, liberdade para verificar em cada contrato se aquela cláusula pré-redigida, se aquela cláusula pré-estipulada pelo chamado estipulante, ela implica na renúncia antecipada de direitos do aderente. Se o juiz entender que sim, implica em renúncia antecipada, está renunciando ao vício redivitório, está renunciando à possibilidade de arguir a evicção, entre outros direitos que seriam do aderente, o juiz pode considerar o quê? Nula aquela cláusula, por ser aquela cláusula uma cláusula abusiva. Então vejam como é lindo esse artigo 424, está lá. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. São nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada. Então, grifa aí a sanção é nulidade. Que estipulem a renúncia antecipada da aderente morara a direito resultante da natureza do negócio, vício redivitório e evicção, no meu exemplo de compra e venda de veículos. Ô Bruno, mas quando eu olho o Código de Defesa do Consumidor, eu tenho lá no CDC, vou colocar aqui no cantinho, ó, o artigo 51, famoso, né? 51. O 51 no CDC, ele equivale ao 424, só que ele não se vale da técnica das cláusulas gerais, ele se vale da técnica legislativa regulamentar, trazendo então um rol exemplificativo, um rol, repito, exemplificativo, trazendo então um rol exemplificativo a respeito de quais comportamentos contratuais ensejariam a configuração de uma cláusula abusiva. Então, quando eu vou ao CDC, fazendo este paralelo, olha o que eu encontro, está na tela. Opa! Das cláusulas abusivas. São nulas de pleno direito, a gente sabe que não existe nulidade de pleno direito, toda nulidade deve ser declarada por um juiz. As cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e de serviços que, aí vem aqui, ó, impossibilita, exonera, atenua a responsabilidade do fornecedor por vícios. Aí vem lá 2, 3. Nós temos aqui, ó, mais de 16 condutas, e todas elas em caráter exemplificativo do que a gente poderia considerar cláusula abusiva dentro de um contrato de consumo, ok? Então entendam que cláusulas abusivas, elas, sim, se fazem presentes tanto no Código Civil, quanto nas relações de consumo. Olha o que nos fala o enunciado de número 172 das jornadas de direito civil do CJF. Anota aí, enunciado 172 das jornadas de direito civil no Conselho de Justiça Federal. Olha lá,
as cláusulas abusivas não ocorrem exclusivamente nas relações de consumo. Vou até ampliar um pouquinho aqui para ficar mais claro ainda para vocês, ó. As cláusulas abusivas no enunciado 172 não ocorrem exclusivamente nas relações de consumo. Dessa forma, é possível sim a identificação de cláusulas abusivas em contratos civis comuns, como, por exemplo, aquela cláusula abusiva estampada no artigo que acabamos de aprender, que é o artigo 424, ok? E para acabar essa nossa discussão a respeito de cláusulas abusivas, eu quero colocar para vocês uma polêmica bem antiga do direito civil e que já foi cobrada em um sem número de concursos e, vez por outra, se faz presente também na jurisprudência do STJ. Anote: cláusula de não indenizar. A pergunta que se coloca é: a inserção num contrato da chamada cláusula de não indenizar é tida como abusiva? Sim ou não? Repetindo, a inserção em um contrato de uma cláusula de não indenizar, ela é tida como abusiva? Sim ou não? Será que ela é tida como abusiva? Sim ou não? Bom, primeiro, vocês têm que entender o que é uma cláusula de não indenizar. Anote aí. Cláusula de não indenizar é aquela que prevê que, havendo prejuízo a uma das partes, quando da execução de um contrato, esta parte não poderá cobrar da outra, não poderá exigir da outra parte qualquer tipo de indenização, ainda que o prejuízo decorra de comportamento do seu co-contratante. Ainda que esse prejuízo decorra do comportamento da contraparte. Ok? Então, cláusula de não indenizar é aquela que prevê que, se houver prejuízo quando da execução do contrato, a parte contratual prejudicada não poderá cobrar os danos oriundos do comportamento da outra. Não poderá exigir qualquer tipo de indenização. O nome diz tudo: cláusula de não indenizar. Perfeito? Momento não pisca. Será que eu posso colocar assim no meu contrato com a Monara? Monara, independentemente do prejuízo que você tiver, eu, Bruno, não vou lhe indenizar. Será que esse tipo de cláusula é abusiva ou não? Cuidado, porque essa é uma pergunta que o STJ responde sempre. Coloca na tela. A cláusula de não indenizar, se inserida num contrato de adesão, seja pela lógica do Código Civil, 424, seja pela lógica do CDC, artigo 51, ela deve ser reputada como uma cláusula abusiva, se inserida num contrato de adesão.
Ok? Agora, se esta cláusula for inserida num contrato que chamaremos em contraposição ao contrato de adesão como contrato paritário, a doutrina e o STJ entendem que esta cláusula há de ser reputada como uma cláusula válida, uma cláusula que decorre da autonomia privada das partes. Então, se você entra num shopping, Monara, e recebe o ticket do estacionamento, e no ticket do estacionamento está escrito assim: não iremos indenizar o proprietário do veículo por qualquer dano ocasionado ao veículo no interior desse shopping. Se ele aqui, ele dá o quê? Gargalhada. Cláusula de não indenizar. Estão dizendo que não vão me indenizar se alguém bater no meu veículo, se alguém roubar meu veículo aqui, se alguém furtar, se alguém quebrar o vidro. Para que eu estou parando aqui? É melhor eu parar na rua escura ali do lado do shopping. É verdade. Então, quando você entrar no shopping, morar e ver essa cláusula, você chega lá para o seu amigo que for com você no shopping, para sua amiga, e fala: olha só, isso aqui não tem a menor validade, aprendi lá no Supremo. Isso aqui é uma cláusula de não indenizar inserida num contrato de adesão. Ela é abusiva e, portanto, nula. A pessoa: caralho, tá sabendo, hein, fia? Agora, é diferente, ô Monara, se você chega para mim: ô Bruno, eu posso parar o carro na sua casa, porque eu vou passar um período fora, eu vou passar um mês no exterior, e eu não tenho onde deixar meu carro. Eu posso deixar na garagem da sua casa? Eu chego para você: ô Monara, sem problema algum, pode deixar lá, contrato de depósito desse veículo, lá não tem problema algum, contrato de garagem para alguns, não tem problema nenhum, mas eu vou te exigir R$100. Pô, R$100, Bruno, achei que você era meu amigo. Amigos, negócio à parte. R$100, você vai tomar uma vaga da minha garagem? Ah, Bruno, tá bom. Agora, Monara, a gente precisa combinar uma coisa. Eu tenho 2 cachorros ferozes. E se os meus cachorros, porventura, subirem no seu veículo e com as suas garrinhas afiadas arranharem todo o seu veículo, eu não vou pagar indenização nenhuma, não. Aí você olha e fala: poxa, Bruno, mas Monara, se você não quiser, fica à vontade, para em outro lugar, não tem problema não. Mas a gente tem que chegar nesse acordo. Bruno, como eu não tenho onde deixar, eu aceito, mas por favor, né, Bruno, você vê os cachorros fazendo isso, tira eles lá de cima. Não, eu vou tirar, mas de madrugada eu não estou acordado. Pode ser que eles subam no seu carro, eles são loucos, meus cachorros. Então, se tiver algum arranhão no seu carro decorrente de atividade de cachorro, eu vou te dizer já, viu, Monara, eu não vou lhe indenizar. E você fala assim: Bruno, tudo bem, não precisa me indenizar, cachorro é isso mesmo. Peraí, é diferente ou não é? Gente, ô Monara, você, que nem é do direito, vai me falar, é diferente a situação ou não é? Lógico, uma coisa é você está entrando num templo do consumo, como um shopping center, um contrato de adesão, um contrato de consumo. Outra coisa completamente diferente é você combinar com seu amigo Bruno, deixar o carro na casa dele e ele falar: ó, eu não vou indenizar se meu cachorro der uma arranhada no seu carro. Ou seja, estamos falando da mesma coisa, uma cláusula de não indenizar. Mas ela, quando ela está dentro de um contrato de adesão, ela é abusiva e, portanto, inválida. Quando ela está num contrato paritário, o STJ e a doutrina entendem, reputam que esta cláusula seria uma cláusula válida. Então, se alguém lhe perguntar: cláusula de não indenizar é válida ou inválida? A sua resposta é: depende. Se for no âmbito de um contrato de adesão, seja ele regido pelo Código Civil ou pelo Código do Consumidor, essa cláusula é abusiva e, portanto, nula. Já, se eu estou falando de uma cláusula de não indenizar no âmbito de um contrato paritário, onde as cláusulas foram objeto de ampla discussão entre as partes, onde houve a oportunidade de recusa, de discussão, de ampliação do objeto, aí nós entenderemos que este contrato, ou desculpem, esta cláusula dentro deste contrato, ela seria uma cláusula válida.